Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Atualmente eu sou técnico em manutenção de microcomputadores, né? Liguei minha máquina agora, ela estava apitando, estava gerando imagem. Eu abri aqui a tampa rapidamente. Meu módulo de memória estava sujo. Eu removi ele, limpei, minha máquina voltou a processar. Aproveitando a oportunidade de explicar um pouquinho para vocês, nem sempre quando o pessoal, às vezes a máquina ela para de funcionar, a primeira coisa que o pessoal faz, né, é abrir a máquina. Então, se minha máquina não está funcionando, o primeiro procedimento a ser adotado é eu verificar a fonte de alimentação, né, deste computador. Então, geralmente o pessoal utiliza um estabilizador. Então, antes de abrir a máquina, tudinho, eu tenho que verificar se ela está recebendo a alimentação. Não precisa estar logo abrindo, desmontando a placa-mãe, tirando a memória, tirando placa de vídeo, né, desconectando aí todos os cabos e fios aí do equipamento, né, mas você tem que seguir, né, onde tudo começa. Então a primeira coisa que você faz é verificar a tomada da sua casa, onde está ligado o seu dispositivo. Você tem que verificar logo a sua tomada, se o seu estabilizador está recebendo alimentação, né? De repente o fusível da sua régua ou o fusível do seu estabilizador queimou, abriu aí um surto de corrente qualquer, né? E o circuito, o sistema fez a proteção e abriu aí o seu fusível para que o equipamento não fosse comprometido. Então, a primeira coisa que você verifica, né, é se o seu, né, estabilizador, né, ele está recebendo tensão aí da concessionária, está sendo alimentado perfeitamente. Então, você desconecta todas as tomadas lá do seu e você pode ligar aí uma lâmpada, um ventilador, ver se ele gira, se ele é alimentado. Posteriormente, o que é que você faz? Você verifica o cabo de força. Todo computador tem um cabo de força. E aí você pode estar verificando se, né, com um multímetro, né, aquele multiteste, ou você coloca um pino aqui e outro aqui, seu multímetro, compatível com a tensão aí do seu estabilizador, e você realiza o teste se ele está sendo perfeitamente alimentado. Caso não seja o cabo, você vai fazer um outro teste. Você vai verificar, né, se a sua fonte ela está sendo alimentada. Como é que você faz isso? A gente tem um cabo aqui na placa-mãe. Meu gabinete é bem pequeno, mas dá para vocês verem aqui. Você saber se a sua fonte ela está funcionando, se ela vai ligar. Então, se você não tiver aí disponível um teste de fonte, o que é que você faz para saber se ela está ali funcionando? Você vai pegar um jumper, um clipe, você quebra ele no meio aí, um clipe, e o que você vai fazer é unir esse fio verde que você está vendo aqui, ó. Você vai unir esse fio verde com esse fio preto e você vai verificar, né, se o cooler da sua fonte está funcionando. Então, se esse cooler de repente, né, ele estiver funcionando quando você fechou aqui, né, o curtozinho aqui entre o fio verde e o fio preto, na verdade esse é o fio, né, do power. Então, quando você une, você coloca a fonte em funcionamento. É só uma tensão de repouso aí, né, que serve para ativar a sua fonte de alimentação. Então, se ela não girar, não ligar, então o problema de seu computador não estar funcionando pode ser simplesmente a sua fonte que queimou. Você vai procurar uma fonte aí, né? Antes de adquirir uma, você procura logo uma fonte com um amigo, né? Você se vira aí, procura uma fonte. Peça para uma pessoa fazer o teste, chame um técnico para fazer a avaliação do seu equipamento, porque de repente você queimou a fonte, mas, né, o curto pode ter comprometido qualquer outro componente aqui do seu equipamento, e você, além de ter perdido a fonte,
Você pode ter perdido, né, uma placa-mãe, um processador, uma placa de vídeo, e de repente, né, o custo de reparo vai ser tão alto que seria mais interessante você comprar um equipamento novo. Então você, né, pode estar, antes de comprar uma outra fonte, pode acontecer de você comprar uma outra fonte e além da fonte tem um outro componente com defeito. Por isso que é interessante você chamar um técnico. Me chame, né? Estou praticamente dizendo isso a você. Então é interessante que você, né, teste com outra fonte e verifique se o equipamento vai ligar. Então o meu só estava apitando, geralmente é um módulo de memória, né, com mau contato com a poeira do próprio equipamento, né, vai puxando. A tendência não é recomendado, né, que a gente passe a borracha, né, aqui nesses contatos são banhados a ouro, né, o ouro baratinho, safadinho, mas são banhados a ouro. E quando você passa a borracha, você, né, você tira esse banho de ouro que tem aqui nos contatos. Você vai eliminar com a borracha, né? Então, se não tiver oxidado, não tiver pontos de oxidação, seria adequado que você utilizasse, né, um limpa-contato. No caso extremo de já estar com manchas, então não tem como resolver mesmo, né? Você vai ter que passar a borracha mesmo para limpar, né, o seu módulo de memória. Outra coisa, as pessoas se esquecem, a corrente estática ela existe, gente, existe mesmo, viu? Se você pegar no seu módulo de memória, né, sem, né, se tiver aí carregado, eu geralmente realizo manutenção, né, quando eu conheço a instalação elétrica, eu faço aqui na minha casa mesmo, eu faço descalço, né, porque eu já elimino a estática. E você pode observar que eu já estou com a mão aqui no gabinete, né, o meu cabo de força está conectado, porque aí eu tenho o pino de aterramento, né, devidamente configurado no meu equipamento. Eu não corro risco de queimar o meu módulo de memória com a estática que eu produzo em cada movimento que eu faço. Então o computador assim tem componentes muito sensíveis, né, e a estática, né, produzida em cada movimento que você faz, né, um atrito que você realiza com qualquer tipo de objeto, já produz uma energia estática que é suficiente para queimar o seu módulo de memória. Então não pense que isso não existe, não. Isso existe sim. O técnico de informática tem que trabalhar, né, com a pulseira antiestática, né? Tem gente que diz, isso é muita frescura, tal. Queima mesmo, né? Eu já cometi alguns acidentes, né? Às vezes o cliente comprava um equipamento novo e a gente ia desmontar aquele equipamento e às vezes no ato de tirar o produto da caixa, né, a gente levava aquele choque estático, um equipamento guardado, né, dentro de saco, quando a gente pegava no gabinete metálico, né, aconteceu de eu soltar, eu levei um choque estático, né, uma descarga daquele equipamento passou, né, eu fiz o aterramento, aquele diferencial de potencial que existia entre meu corpo e o metal daquele gabinete passou para mim assim repentinamente, né, aquela descarga de elétrons, e eu levei um choque, eu soltei o gabinete no chão, ele caiu e danificou mesmo. Então, né, você vê que o choque estático, né, a esse ponto ele pode queimar qualquer tipo de componente. Então meu computador estava apitando. Geralmente o módulo de memória é responsável pelo processamento da máquina. Então retirei, você aplica o limpa contato, né? Você tem que passar um pincel anti-estática, já vende, né, o pincel anti-estática, porque se você passar um pincel desse comum, que você pinta a parede e tal, né, ele vai produzir uma estática no seu módulo de memória quando você passar a realizar o atrito, né, de limpeza. O ato da limpeza vai produzir, né, uma corrente estática aí no seu módulo de memória, e você pode vir a queimar porque você passou, né, um pincel que gera, né, eletricidade com o atrito. Então fica essa dica para vocês, né? O primeiro procedimento, né, para verificar um defeito do equipamento é você verificar a alimentação do seu computador, né? O pessoal utiliza aí o estabilizador, né? Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre, né, o mito do estabilizador, né? Na verdade é mais uma questão comercial e se tornou praticamente uma cultura, né?
pessoal usa o estabilizador, né, como se ele fosse grande coisa. Mas se você tem uma fonte estabilizada, uma fonte de qualidade, essa aqui é minha fonte, já é uma fonte real, né, já estabilizada, muito boa, ela acaba tendo um tempo de resposta, né, muito superior ao do estabilizador. A maioria dos estabilizadores safadinho que a gente tem aqui no Brasil, ele leva de, né, tem uns que chega ao absurdo de 33 milésimos de segundo para atualizar uma variação de tensão elétrica, né, e às vezes a sua fonte, né, uma fonte de qualidade já 80 plus, né, estabilizada, né, ela leva 3 milissegundos para corrigir uma variação de tensão elétrica. Então, quando o seu estabilizador resolver corrigir essa falha, a sua fonte já corrigiu há muito tempo. Então, ela vai acabar que ela vai, né, na tentativa de o estabilizador corrigir essa falha, né, ela vai produzir, né, um outro pico de tensão, porque na tentativa dela estabilizar, a sua fonte já estabilizou. E ela vai mandar um sinal novamente. A sua fonte vai entender como uma variação de tensão elétrica e vai realizar o trabalho 2 vezes. Veja só, isso é o que o estabilizador faz, viu? A maioria desses safadinhos que a gente encontra por aí, né, até as fontes mais safadinhas que a gente tem aí disponível no comércio, ainda consegue realizar, né, uma atualização, uma variação de tensão elétrica aí, muito mais rápido do que esses estabilizadores que são comercializados. Você me pergunta, para que serve o estabilizador? Para nada. Ele só é uma coisa que possa evitar que o seu equipamento queime diretamente, só isso. E para isso eu posso estar utilizando um simples filtro de linha, né, um filtro de linha de qualidade, né, que caso a tensão ultrapasse aí os 240 volts, eu tenho esse pico de tensão redirecionado para o terra. Né, os filtros de linha inteligente ele já faz esse trabalho aí perfeitamente. Então tá aí meu equipamento, né? Muito bom, estou muito satisfeito com ele, já tem uns 3 anos. Mas ainda é muito bom. Tem uma fonte aí de 400, né? Tem um Core 5 aqui em funcionamento. Tem 16 GB de memória. Tem aí uma placa de vídeo de 1 GB, mas sendo que ela é só apenas de 128 bits, mas já ajuda muito. Tem 2 HD de 1 TB. E eu gastei bastante aí, tem em torno de uns 3 mil reais nessa máquina. Mas ainda é uma máquina muito boa. E vocês não sabem o que foi que eu fiz aqui. Esse computador é surpreendente. Esse computador tem áudio próprio. Muito bom. Coloquei uma placa de vídeo, ele tem saída HDMI. Eu ligo aqui na minha TV. E ele tem as caixas acústicas dele, né? Tinha 2 caixas aqui do antigo som da Aiva que eu possuía. Eu coloquei um módulo desse de veicular de som automotivo dentro do meu, não sei se você está para ver aí, o antigo AB2000. Tem 200 ms de potência, muito som. Então é um computador assim, né, bem show de bola. Demorei um tempão para montar, mas eu vou montar do jeito que eu quero. Eu montei ele aí, já tem som integrado. Eu tive que montar um pequeno circuito de áudio, né, para compatível com a impedância aí de saída do computador, tudo e tal. Estudei um pouquinho sobre isso e eu montei aí esse módulo dentro do equipamento, né, com 4 saídas de áudio. É um som espetacular, pessoal, aí para trabalha aí com 4 caixas acústicas, né? Para assistir filme é excelente. Eu boto 2 caixas frontais e 2 atrás, né? Eu consigo ver, né, a reprodução dos áudios, né, de forma bem fiel. Se acontece uma coisa no lado esquerdo, eu escuto do lado esquerdo. Se acontece uma coisa um pouco mais atrás, eu escuto já na caixa acústica de trás. É bem show de bola. Então tá aí, pessoal. Então fica essa dica aí pra vocês. Depois eu, com um pouquinho mais de tempo, eu vou estar confeccionando alguns vídeos de manutenção de microcomputadores de forma, né, bem mais detalhada, para que vocês possam aprender um pouco mais. Se você gostou do vídeo aí, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal,
e você com certeza vai ser abençoado com esse conteúdo.